Olá pessoal, vamos então para mais um episódio do quadro Paulão Responde ou Não. Esse quadro será exibido sempre aos domingos pelas manhãs, então vocês podem aproveitar esse tempo para fazer uma caminhada, ouvindo uma pedalada, ou tomar um café, ou tomando um banho, ou na hora do almoço. Procurem aproveitar o tempo de vocês. E também agradeço, são mais de 250 pessoas inscritas já na minha palestra e várias delas contribuíram com muito conteúdo para esse quadro. Várias perguntas foram feitas, vou selecionando e vou tentar responder a todos. Já tenho material para 5 episódios. Então vamos lá. A primeira pergunta de Raquel de Lima Silva Magalhães, da Prefeitura Municipal de Curvelo, lá de Minas Gerais. A sequência de cores na coral verdadeira segue uma regra? Se sim, é possível identificar apenas através desta sequência? Não existem regras para padrão de coloração para você reconhecer precisamente que se trata de uma espécie de coral verdadeira aqui na América do Sul. Não somente no Brasil, podemos dizer até para a América Latina, ok? Aí eu vou deixar para você, aliás, sempre que eu responder aqui, vai ter alguns links na descrição do vídeo, tá? Para começar, eu vou deixar uma página de um site meu que eu falo sobre as corais verdadeiras e as falsas. E também tem um vídeo do Herpeto News número 5, agora de junho, em que eu apresento a obra em PDF que está sendo vendida pelo Marcos Bononato sobre as corais verdadeiras e as falsas do Brasil e o padrão de colorido delas, tá? Vai ajudar muito a reconhecer. Não dá para a gente querer agora dar uma resposta e dizer como são. São 38 espécies de corais verdadeiras, mais de 40 espécies de serpentes que podem se passar por corais, né? As falsas corais, nem todas são mímicos assim tão precisos, não tem aquela imitação perfeita, tá? Mas alguns são mímicos meio subjetivos, né? Então vai ficar aí no link essa página e também o e-mail para você poder comprar essa obra do Marcos Bononato e também o link do Herpeto News em que eu falo sobre a mesma. Agora a pergunta do Dalvo Henrique Cavalcante de Oliveira, da Unip, Plácido de Castro. A serpente com veneno mais potente é a que mais mata? Não. Em termos de número, não. Vamos responder aqui a nível de Brasil. Aqui vai ter assim, epidemiologicamente falando, de acordo com os dados do Sinan, a que tem assim, uma maior letalidade é a cascavel, Crotalus duriçus. Só que ela não é a que mais causa acidente, então a que é responsável pela maior morbidade, quantidade de acidentes ofídicos e também, consequentemente, com a maior mortalidade, são as jararacas do gênero Botrytis, o envenenamento botrópico. Então, a com o veneno assim, mais letal, pelo menos epidemiologicamente dizendo, tá? É a cascavel, tem uma maior letalidade, mata uma maior quantidade de pessoas em que ela pica, tá? Que ela causa acidente, mas mesmo assim a quantidade de óbitos total no país anualmente se deve ao envenenamento botrópico que é causado pelas jararacas. E aqui não estou levando em consideração aquilo lá que é a dose letal DL50, que é aquele experimento feito com camundongos, senão aí teremos que falar também das corais verdadeiras, micruros, que também tem uma DL50 bem potente, mas é mais difícil ela inocular assim, uma grande quantidade de peçonha em um ser humano durante a sua mordida. Espero ter respondido aí. A próxima pergunta é da Isabel Cristina Gomes de Souza, da Unilab, Palmácia. A serpente Phyllodes offerse devia ser considerada de interesse médico, na sua opinião? Sim, tá? Mas vou dizer, antes vou explicar o que na minha cabeça é interesse médico e importância de saúde pública. As serpentes que apresentam importância na saúde pública são aquelas que causam muitos acidentes anualmente. No caso são as jararacas, do envenenamento botrópico, as cascavéis, crotálico, a surucucu pico de jaca, Lachesis muta, um envenenamento laquético, e as corais verdadeiras, apesar que em menor frequência, mas tem a sua gravidade associada, é menos de 1% dos 30 mil casos de acidentes ofídicos que estão registrados anualmente aqui no território nacional.
o acidente lapídico, as corais. Então esses 4 grupos têm importância a nível de saúde pública. Acomete assim um grande número de pessoas por ano. Agora, esses acidentes assim com as serpentes opstógrafas e também áglifas, que são capazes de causar envenenamento, é raro termos assim uma condição de gravidade. Geralmente são assintomáticos, aí depois leves e com uma menor frequência moderados e raramente graves, tá? Vamos falar mais nisso na palestra dia 29 de junho sobre envenenamentos por serpentes não peçonhentas, áglifas e opstógrafas. Então a Phyllodes não tem importância a nível de saúde pública, porque não causa tantos acidentes assim e nem com tal gravidade. Mas ela tem interesse médico? Sim. Qualquer serpente que causar um envenenamento, por mais leve que seja, tem sim um interesse médico, tá? Porque tem uma importância para a pessoa que foi picada e para os seus familiares, todo mundo, tá? Mas eu vou tentar falar mais nisso na palestra. Espero ter respondido aí que vocês compreenderam. Importância pública causa muitos acidentes. Interesse médico é capaz de causar algum envenenamento, tá? Porque o desfecho de uma mordida por serpente áglifa e opstógrafa pode também ter uma infecção bacteriana, pode causar assim uma lesão, pode ser confundido com envenenamento botrópico e o médico utilizar soroterapia indevidamente, que não é necessário, correndo o paciente então de uma possível reação alérgica e também diminuição do estoque de ampolas de soro antiofídico na unidade hospitalar em questão. Tomar um gole de água aqui. As perguntas bem legais, hein? Agora do Douglas Luiz dos Santos, do Parque Estadual Campos do Jordão, Fundação Florestal Campos do Jordão. Acidentes com Tomodon dorsatus podem ser graves? Não. Os poucos acidentes que tem com ela, tá? Vou falar mais sobre isso também na palestra, são geralmente acidentes leves. Tomodon dorsatus, ela ocorre no sudeste e sul do Brasil e ela se alimenta de lesmas, né? E está dentro da tribo Tachymeninae. Aí tem a Tachymenes peruvianus, que é outra história de uma serpente aí de um país vizinho nosso, ocorre no Peru e outro país amazônico. Vamos deixar para falar dela também na palestra, tá? Agora a pergunta da Rosilândia dos Santos Silva, do Imeã, Itabuna, Bahia. Diferenças entre veneno e peçonha. São toxinas. No caso de veneno, são dos animais venenosos, como o sapo da família Bufonidae, o sapo cururu, Rhinella marina, por exemplo, né, o sapo cururu daqui da Amazônia, ou então do peixe baiacu, e os dendrobatídeos, eles apresentam veneno, mas não tem um mecanismo para inocular em outro ser. Então aí fica chamado de veneno e animais venenosos. Agora, quando o animal apresenta um mecanismo como dentes em algumas serpentes, ou o aguilhão do escorpião, as quelíceras das aranhas, já falamos então em peçonha. Essas toxinas são chamadas de peçonhas porque esse animal peçonhento apresenta um mecanismo de injetar essas toxinas. Ok? E aproveitando aqui, a próxima pergunta é do amigo Guilherme Carneiro Rexgel, espero ter falado corretamente o nome, lá do Ministério da Saúde de Brasília, Distrito Federal. O que você acha de se acabar com o termo animais peçonhentos e chamar todos de animais venenosos? Essa questão surgiu numa discussão interna do Ministério da Saúde. Eu acredito que tem que ser mantido devido ao caráter técnico da forma que ocorre o envenenamento, que eu respondi agora na pergunta anterior. E também nós temos que trabalhar da seguinte forma. Nós que estamos assim na parte técnica, científica, acadêmica, compreendemos o termo peçonhento diferenciando de venenoso e a forma que ocorre o envenenamento, ou é de forma ativa, como os animais peçonhentos realizam, ou então é de forma passiva, quando o animal é ingerido, ou então o veneno entra em contato com mucosas ou cortes no corpo da pessoa. E aí, o que nós temos que fazer, né?
lembrar que o leigo vai definir o que nós definimos como peçonhento como venenoso. Aí cabe uma explicaçãozinha rápida ou então rapidamente você já decodificou aquilo. Quando o cara pergunta pra mim, ei Paulão, essa cobra é venenosa? Se ela for, eu respondo, sim, é peçonhenta. Ou então, não, ela não é peçonhenta, se ela não for venenosa, tá? E aí o cara, o leigo, ele vai entender que é a forma que ele vê o mundo e esses animais que ele aprendeu. E lógico que ele tendo interesse em aprender mais, logo ele pode captar a nossa explicação e começar a usar o termo peçonhento e venenoso dependendo de cada situação, tá? Então eu sou a favor de manter, também porque é uma linguagem internacional. E aí vem aquela pegadinha. Peçonhento, em inglês é venomous. E venenoso é poisonous. Fica meio o inverso, tá? Vamos dar continuidade então. Agora a pergunta da Thalita Marcos Alves Nogueira, da Universidade Federal do Amapá, Unifap de Macapá, Amapá. Alguns biólogos falam que Rhinella major não é venenosa por não ter a capacidade de lançar o veneno. Você concorda? Não. Os sapos da família Buffonidae, o Rhinella major, Rhinella marina, Rhinella díptica e outros mais, incluindo o Rebo guttatus, tá? Vamos falar dele aqui. Eles são venenosos porque eles têm o veneno concentrado nas glândulas paratoides, que são localizadas dorsalmente logo atrás da cabeça. E a ingestão ocorre de forma passiva, quando algum animal vai predar o anfíbio e acaba se envenenando, tá? O Rebo guttatus, que é um sapo amazônico, ele tem a capacidade de lançar, de projetar por distância de até uns 2 metros o veneno das suas glândulas paratoides. Só que mesmo assim, não é uma forma de injetar em outro organismo. Perigoso se cair na mucosa, na boca ou nos olhos, né? Pode ter algum tipo de envenenamento. Mas não é o envenenamento da forma ativa que ocorre com os animais peçonhentos que apresentam mecanismo de injetar. Os dentes de uma serpente peçonhenta, o ferrão de uma raia, por exemplo, tá? Então, o correto, Rhinella, tá? Major, mesmo não tendo essa capacidade que o Rebo guttatus tem de lançar o veneno, temos que considerar como sendo um animal venenoso. E o Rebo guttatus também venenoso, e não peçonhento. E lógico, tem novidades aí que nós temos anfíbios peçonhentos, mas isso é outra história para outro momento, tá? A próxima pergunta da Marisa Fraciele Maturana, da Prefeitura Municipal de Palmeira das Missões. Anfisbênia cobra ou anfíbio? Anfisbênia é um réptil. Ela é chamada de cobra cega ou cobra de 2 cabeças e é um lagarto ápodo, sem pata. Na verdade, até as serpentes, evolutivamente, são lagartos, tá? Mas, de qualquer forma, anfisbênio é um réptil, tá? A cobra de 2 cabeças ou cobras cegas, que são seus nomes populares. O anfíbio gimnofiono, tá? Que nos livros trazem como Cecílias, mas você não encontra pessoas chamando de Cecília, as pessoas que convivem com esses animais e acabam encontrando, chamam de cobras cegas também, o nome popular quem dá é a população. Aí no caso é um anfíbio, tá? Um gimnofiono. Só que nós já encontramos até em livros didáticos a foto de um anfisbênia e lá é escrito que era um anfíbio, tá? Então temos que ter o que em mente. Quando uma pessoa fala cobra cega, pode ser um réptil anfisbênio ou então um anfíbio gimnofiono, tá? Ainda pode ser uma serpente mais basal, primitiva, daqueles escolecofídeos, né? Tiflopide, por exemplo, ou até alguma espécie de lagarto ápodo, sem patas, tá? Espero ter respondido também. E a próxima pergunta é do Júlio Felipe Almendra de Andrade, da Universidade de São Lucas, de Rondônia, lá onde o Simon Albuquerque ministra aula, dá show, aliás, né? Ao me deparar com uma cobra sem acesso ao controle de animais, o que devo fazer? Bom, primeiramente, né, o que deveria fazer, né? Acionar o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental, os CETAS, de acordo com o que existe na sua cidade, tá?
não tendo isso daí, se você não se sentir confortável em fazer a captura, né? Ou melhor, eu recomendo que você veja o canal do Papo de Cobra, do amigo biólogo Cláudio Machado. Lá tem um vídeo, você coloca assim no YouTube, como remover uma serpente. Não é o fim do mundo não, tá? Você pode com um rodo, tá? Um pedaço de pau que tem uma distância em que o bote não te alcance, caso seja uma peçonhenta, e você pode colocar dentro de um grande balde ou então afastar o animal. E também depende da situação. Se você encontrou na natureza, deixa ela seguir a sua vida, tá? Agora, se é dentro da sua residência, não tira os olhos dela, tá? Você tem que ligar para alguém que consiga capturar esse animal, não tendo esses órgãos. Mas você sendo lá de Porto Velho, tá? Acredito que lá os bombeiros, a polícia ambiental podem ser acionadas. Topou com ela na natureza, deixa ela seguir o seu caminho, tá? Agora, se você não se sentir confortável, seguro de capturar o animal, não ofereça nenhum risco nem para o animal nem para você, pega o celular e liga para alguém, tá? Você tem que ter algum contato de alguém para realizar essa captura. Liga pro Simon. Vamos lá então. A próxima pergunta. Antônio da Silva Vieira, da Universidade Estadual do Ceará. As cobras possuem dimorfismo sexual? Sim, em algumas é bem evidente. Tem um vídeo que eu vou colocar aqui na descrição, tá? De algumas espécies de serpentes asiáticas. Tem aquela... Asiáticas não... o título é Asiáticas e Africanas, né? No caso dessa é a langarra... É a langarra madagascariensis, de Madagascar. Antiga langarra nasuta. Ela tem um dimorfismo, uma forma diferente no focinho de uma, diferente do outro, tá? Uma coisa bem notável e chamativo. Por isso que eu vou colocar o link aí para você ver esse vídeo curto onde eu falo dela e de outras serpentes, tá? Outras são mais assim, discretas. Tem a ver com a quantidade de escamas, às vezes ventrais e subcaudais, tá? E às vezes também tem diferenças nas toxinas, pode acontecer espécie também que tem, às vezes está associado com um tipo de dieta, às vezes também na morfometria, a largura da cabeça, por exemplo, o tamanho, tá? Geralmente, a nível de planeta, quando os machos são maiores, geralmente pode estar associado com a existência de combate entre machos, tá? Não é regra. E tem situações também, que nem no caso da Botrytis atrocis, a jararaca da Amazônia, as fêmeas são maiores, são mais corpulentas, tá? Então sim, existe dimorfismo sexual e outro que é básico, que é o comprimento da cauda. Machos tendem a ter a cauda mais comprida, que é onde fica alojado o seu hemipênis, e as fêmeas já tendem a ter uma cauda mais curta. Isso dentro da espécie, tá? Porque existe diferença de comprimento de cauda de acordo com o substrato em que a serpente apresenta atividade, se ela é fossorial, subterrânea, terrícola, aquática ou arborícola. Mais um combustível aqui de água. Pessoal, estou com uma rinite, tá? Desculpa aí se estão escutando aí minhas fungadas no nariz, mas com a mudança de clima aí tá difícil, tá? E estou me entupindo de remédio. A próxima pergunta é do Everton Matheus Carneiro. As serpentes opstógrafas causam acidente somente em caso de manipulação? Não. Às vezes, isso daí que nós chamamos de acidentes que não, são ilegítimos, aqueles que são provocados. A pessoa pega na mão, fica manuseando, acaba sendo mordido. Ocorre-se muitos casos desse jeito, mas outras situações é quando a pessoa pisa e ela pode dar uma mordida, tá? Temos casos assim, aqui pelo menos em Cruzeiro do Sul, a maioria das pessoas que tiveram acidente com serpentes ágrafas e opstógrafas não estavam manuseando, tá? Aliás, em uma sequência de 1 ano, todos os casos, né, que nós acabamos fazendo uma pesquisa, não teve manipulação, manuseio, tá? Foram todos acidentes assim que nós chamamos legítimos. Vamos falar mais disso na palestra dia 29 de junho aí. E vamos aí para mais uma pergunta, já estamos com quase 20 minutos de vídeo para não ficar muito extenso, né? Então vou ter que parar já e deixar para o próximo episódio, para o próximo domingo, outras perguntas.
Agora é da Yasmin Ferreira Oliveira, da Universidade Federal de Goiás. Como acontece a reprodução por partenogênese nas serpentes? Ocorre os filhotes geneticamente são idênticos à mãe, ocorre quando não ocorre a cópula. Os ovos não foram fertilizados pelo espermatozoide, tá? Isso tem registro em alguns escolecofídeos, aquelas serpentes mais basais, e também em alguns pitonídeos, e também em um viperídeo na América do Norte. Eu esqueci o nome agora, tá? Agora, se para saber mais sobre a forma, a parte fisiológica, poderemos perguntar para a grande Selma Almeida Santos, que vai nos presentear com uma palestra aqui no meu canal em julho, tá? Sobre reprodução por serpentes. Vamos ver o que ela pode falar mais a respeito sobre isso, que é a especialidade dela, reprodução de serpentes. Mais uma pergunta. Paulo Leme Pinheiro Barbosa, da Universidade da Fundação de Ensino Otávio Bastos, Unifeob, de São João da Boa Vista, São Paulo. Divulgação científica através de mídias sociais para disseminação de conhecimento vale a pena? Sim, sem dúvida, tá? Todo mundo trabalha com divulgação, disseminação científica. Nós estamos levando ciência para as pessoas saberem mais sobre isso. Porque praticamente o brasileiro ele é muito analfabeto cientificamente, tá? Temos que ver isso. A grande parte da nossa população ou não se interessa pela ciência, né? Não sabe como que é interessante essas coisas. Só que a curiosidade científica está no leigo. Eu sei porque você está em uma festa, você é biólogo, você trabalha com cobra, eu vi um sapinho assim, 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 eu vi um passarinho que fez tal coisa. Então eles têm essa curiosidade, e eles gostam, falando do leigo mesmo, o cara que ele tem outro trabalho, tá? Ele não trabalha na áreas biológicas, nada, veterinária, e ele tem aquela coisa, tá? Ainda mais crianças, né? As crianças podem crescer assim, sabendo mais sobre a ciência, desenvolver o interesse, se tornar um pesquisador no futuro. E os adultos, né, cara? Vai ver a importância, né? Porque parte do recurso público é destinado para fazermos ciência, tá? Então é importante sim o trabalho que fazemos, não importa a quantidade de seguidores que você tem no Facebook, no Instagram ou no YouTube, se é 200 pessoas, se é 100 mil pessoas ou mais, tá? Você levando a informação, você vê que algumas pessoas estão te acompanhando e estão aprendendo, tá? É só procurar passar a informação correta, tá? Sem dúvida, todo mundo erra. Eu erro, nós erramos, tá? Mas assim, a gente sempre tem que ter fundamento, tomar cuidado, falar aquilo que você vê. Não, realmente é isso daqui, né? Está publicado, é desse jeito, a fonte é confiável. Certo? E agora então, vamos encerrar com 25 minutos, tá? Mais uma pergunta agora do Tiago Ferreira Araújo, Áfia, Rondônia. Epidemiologicamente falando, qual a incidência de espécies com mais ataques aqui em Rio Branco e sobre quais circunstâncias? Tiago, eu orientei a Laiane Oliveira em Rio Branco, no mestrado em Ciências da Saúde, sobre os acidentes ofídicos que são atendidos em um hospital em Rio Branco, tá? Então podemos falar bem sobre isso. Não são ataques, são acidentes, tá? Elas não têm interesse, a serpente, de gastar peçonha, veneno, toxinas em um ser humano. Ela tem que utilizar para bater o animal que ela vai se alimentar, como um roedor, um rato, por exemplo, tá? A principal causadora de acidentes ofídicos em Rio Branco, aqui no Acre, a capital do Acre, só fui conferir, cara, Rio Branco mesmo aqui no Acre, né? Não tem outro Rio Branco, né? É a Botrytis atrocis, a jararaca da Amazônia, e também é a principal na Amazônia, ok? Na região norte, ela é a principal causadora. As circunstâncias, a pessoa está caminhando e passa por ela, ou pisa nela, ou muito próximo, e o bote é desferido, tá? Nessa situação que nós sabemos que acontece praticamente no Brasil inteiro, tá? A pessoa pisa na cobra. Quase 80% dos acidentes acontecem do joelho para baixo, mostrando que essa situação, geralmente a pessoa só vê a cobra depois que ela passou próximo, dentro do alcance, do raio do alcance do bote dela, ou pisou na mesma, então ela faz de forma defensiva. Mais uma pergunta aqui agora da
Jéssica Cristiane Silva Adalgiso, da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, Cuité, lá da Paraíba. Existem diferenças além das morfológicas entre sapos, rãs e pererecas? Ótima pergunta, hein, cara? Diferença, além das morfológicas, de sapo, rãs e pererecas, né? Que nós falamos muito sobre a diferença de sapo, rã e perereca, a gente vê na morfologia. Molecularmente, em termos de DNA, com certeza tem, tá? Não é minha área, mas tem. Outra diferença também marcante, mas não sei bem como dizer, mas vou fazer um vídeo ainda a qualquer hora sobre canto dos anfíbios, apesar que eu tenho 2 vídeos aqui sobre o canto dos anfíbios, mas nós percebemos assim, vou falar ouvido nu, né? Você ouve no canto dos sapos bufonídeos, existe um certo padrão naquele que são os rinella. As pererecas têm uma maior diversidade de vocalização, e você vê no estilo, não, é um ilídio, né? Uma perereca. E as rãs leptodactilídeas, você pensar em leptodáctilos, tem um estilo assim mais de pulso, mais metálico. E eu não trabalho com canto, tá? Então não posso definir como que é sonoramente essa diferença. Mas eu posso mostrar a qualquer hora em um vídeo só sobre cantos, tá? Que eu pretendo fazer. Aí vai ficar bem legal, tá? Aí você pode, no Amphibia Web tem um canto, você pode ir lá em bufonídeo, sapos, em ilídeas, pererecas e leptodactilídeas, rãs ou gias, você vai ver que tem um certo estilo, né? Como a gente vai nos ambientes aquáticos, você já ouve o canto, você já tem uma certa ideia de que família que é. Não bem aqui na Amazônia, tá? Mas no sudeste e sul do Brasil, pelo menos, era assim, bem mais provável a gente acertar a que família que pertencia ao anfíbio, tá? Pelo seu estilo de canto. Agora aqui na Amazônia é uma diversidade incrível, tá? E se pensarmos nesses 3 tipos assim, desse jeitinho, tá? Dentro das limitações. Sapo rinella, as pererecas Dendropsophos e Boana, né? Dendilide, e Leptodactylidae, Leptodáctilos, que também tem uma variedade aí de formas aí que vai ter uns cantos aí. E outra forma também de diferença, além das morfológicas. Os modos reprodutivos, tá? Também tem certos padrões. Tem que fazer um vídeo sobre isso, tá? Sobre os modos reprodutivos, estou devendo também. Você pensa que sapo bufonídeo, especialmente rinella, o sapo cururu, tem aqueles cordões assim, gelatiginosos, a sua desova. As pererecas ilídeas já tem aqueles ovos assim, numa massa gelatiginosa também, geralmente, tá? Algumas também colocam, algumas espécies de Dendropsophos também colocam a desova sobre a vegetação. E Leptodactylidae, especialmente leptodáctilos, né? Também vai ter uma variedade de modos reprodutivos, mas você vê aquela tendência de produção de espuma em desovas de leptodáctilos, tá? Tudo de uma forma geral, tá? Então são algumas diferenças além das morfológicas, comportamentais em termos de reprodução, tá? O estilo do canto e molecularmente, né? Se você fazer um estudo genético, vai ter diferenças. E agora, mais um golinho de água. Meia hora de vídeo mesmo, hein, moçada? Não tem muita pergunta ainda. Isso que eu dividi em 5 episódios. Agora a pergunta é do Gustavo Pereira da Fonseca, do Colégio Anchieta, Salvador, Bahia. Fala, Paulão! Sou o Gustavo daqui da Bahia e queria saber qual é a forma mais utilizada para a coleta de espécimes vivos para pesquisas. Armadilhas Pitfall? Outra pergunta em sequência. Bom, depende qual grupo da herpetofauna você pretende pesquisar e estudar, tá? E, mesmo assim, lembrando que Pitfall tende a capturar os anfíbios e os répteis que se deslocam mais pelo chão, tá? Da floresta, do ambiente que você está amostrando. Pode ser um cerrado, a caatinga, um campus, tá? Então vai ter uma tendência de capturar mais espécies com hábito fossorial, subterrâneo e terrícola, que se desloca no chão. Serpentes também são grandes, tá? Então, mesmo você usando pitfalls de 200 litros, tá? Grande parte delas, tendo mais de 1 metro de comprimento, elas vão embora. Então, pitfall respondendo, tá? Vai ter essa tendência aí. Se fosse anfíbio, iria capturar mais bufonídeo, leptodactylidae, por exemplo, e menos ilídea e filomedusídea, que são famílias com tendência de ter mais espécies arborícolas, tá? Se fosse lagarto, seria mais aqueles teíde e gimnoftalmídea, que são mais terrícolas. Teria, assim, menos espécies de policrotide
de anoles também, que são arborícolas, tá? E mais uma coisa, então outro método, tem vídeo aqui sobre pitfall, tá? Armadilhas de interceptação e queda, e também tem um vídeo sobre procura limitada por tempo, que é procura visual. Aí você já não tem aquela coisa tendenciosa de encontrar, capturar no caso, né, anfíbios e répteis mais terrícolas, tá? Você já consegue também encontrar as formas arborícolas e inclusive aquáticas se você vistoriar igarapés, riachos, lagoas, rios, ok? Estamos agora com meia hora, vai ter que lavar muita louça, hein, pessoal? Ou a caminhada vai ser longa. Vamos terminar essas perguntas aqui. Agora é do Riquelme Martins de Holanda, do SEST, da Universidade Estadual do Amazonas, Tefé, Amazonas. Fala, Paulão, queria saber sua opinião em relação ao uso dos nomes populares como jararaquinha, jararaca e surucucu em espécies que não são peçonhentas. Aí que tá essa questão. As pessoas que convivem com essas espécies já chamam elas disso, tá? O que fazer, né? Por exemplo, a Dipsas micani, que é fora da Amazônia, a dormideira. O pessoal chama ela de jararaquinha. Se você vê um cara capinando um roçado, ele pode encontrar 3, 10 cobras de espécies diferentes em um dia e vai falar que encontrou e matou, infelizmente, 10 jararaquinhas, 10 jararacas. E são espécies, muitas vezes até não peçonhentas, e espécies diferentes, que recebem esse nome e tem essa sentença de morte. Aí que entra a educação ambiental, é melhor trabalhar com essas pessoas que encontram esses animais, tá? E explicar que existem espécies que são peçonhentas e tem o nome de jararaca, que são as bótopes, e também tem outras que, ou por serem parecidas, às vezes nem são parecidas. Você pega Erythrolampus regine, por exemplo, é chamada de jararaca. Você pega Erythrolampus miliares, lá no interior de São Paulo, é chamado de jaracuçu d'água, tá? Então tem aquele nome que dá aquela impressão que seria peçonhenta sem ter essa periculosidade, tá? Então você tem que trabalhar com o cara e dizer, né? E duro que dá um trabalho, né? Você pega, por exemplo, a dormideira, a Dipsas micani, ou então se pensarmos em Amazônia aqui, a Dipsas catesbe, que aparece muito na área urbana. Aí você pega a Dipsas catesbe dentro da Amazônia, ou a micani fora da Amazônia, diz, ó, é a dormideira, o pessoal chama de jararaquinha dormideira, tá? Não é peçonhenta. As pessoas confundem ela com a jararaquinha, o filhote da jararaca, aqui na Amazônia da Botopes atrox, lá do sudeste a Boto jararaca, tá? Essas sim são peçonhentas. E mostrar as diferenças morfológicas e a importância de ambas, tá? Para que eles não resolvam no método celulose, que é dar uma paulada nesses animais quando encontram, tá? E aproveitando ainda, da mesma instituição sua, hein, cara? A Maria Clara Cauaça Rodrigues, da Universidade Federal do Amazonas, também de Tefé. Fala, Paulo Bernardi, sou muito fã do seu trabalho, obrigado. Minha pergunta é a seguinte, vejo muitas pessoas falando que não é para chamar as cobras não peçonhentas de nomes populares como jararaca, surucucu, entre outros. Quero saber, poderia ser feito. Acabei de responder agora, tá, Maria Clara? Agora que eu percebi que as duas perguntas são parecidas, tá? Vocês estão planejando alguma coisa de educação ambiental aí, de qualquer forma vocês já devem estar fazendo, né? Vocês estão interessados nisso daí, continuem fazendo então esse trabalho, tá? E desmistificando muitas coisas sobre esses animais para assim nós podermos promover a conservação, né? Que não resolva tudo na paulada, né? Não é um trabalho fácil, mas não é impossível. Agora do João Victor Gomes dos Santos, da Universidade Federal de São Paulo. Gostaria de saber se há alguma variação na composição da peçonha de algumas espécies de serpentes no estado juvenil e no adulto. Sim, tem. Eu não lembro agora se eu tenho um vídeo especialmente apenas sobre isso, tá? Já tem uns 200 vídeos no meu canal no YouTube, mas vamos lá. Vamos pegar algum exemplo aqui da nossa fauna. Algumas espécies de bótopes, de jararacas, como a Botopes jararaca do sudeste e sul do Brasil e a Botos mugine do Cerrado, especialmente do Brasil Central, mas ocorre também em outras regiões por aí, ou da Botopes atrox aqui na Amazônia, os filhotes têm uma peçonha com uma ação mais direcionada para
para presas como anfíbios, ranzinhas, pererecas e também lagartixas. E o adulto ocorre uma mudança ontogenética, onde a composição bioquímica das toxinas vão estar mais direcionada para abater roedores, tá? E logicamente na picada em um ser humano, podemos ter uma tendência de diferentes graus de manifestação de sinais e sintomas no paciente. Aqueles picados por filhotes de jararacas tendem a ter um quadro hemorrágico mais evidente, porque esse veneno dos filhotes tem assim um fator de coagulopatia mais presente. Enquanto os pacientes picados por indivíduos, espécimes adultos de Botops jararaca, Mugine e Atricus e também Jaracuçu, já vai ter uma peçonha diferente e nesses pacientes tende a ter uma manifestação mais evidente de edema e também o inchaço, né? E uma maior possibilidade de surgimento de necrose. Ok? E tem outra pergunta aqui agora da Paula de Souza Daniel, da Prefeitura Municipal de Araraquara, São Paulo. Ouvi uma palestra em que o palestrante dizia que era para ter mais cuidado com os filhotes cobra e escorpião do que com os adultos, pois os primeiros não têm controle sobre o veneno que liberam na picada. Já ouvi você dizer em live algo rápido sobre o assunto, mas gostaria de entender melhor. Poderia me dizer se tem alguma verdade sobre isso ou se acontece com algumas espécies e com outros não? Obrigada. Certo, vamos lá. Vou tirar esses escorpiões do lado, tá? Porque não é a minha especialidade e eu não tive tempo de ver algo a respeito. Vou comentar sobre serpentes, tá? No Brasil, acabei de explicar agora diferente da peçonha, tá? De filhote para adulto, nos casos de algumas espécies de Botops. Mas o que acontece é o seguinte, tá? Tem estudos com Botops Mugine, também com Botops jararaca, Jaracuçu e nosso aqui com Atricus, tá? E também em Manaus. A equipe parceira lá da Universidade Estadual do Amazonas, da Fundação de Medicina Tropical. Acidentes com filhotes tende o paciente a ter um quadro hemorrágico mais evidente. E com adultos tende a ter um efeito edematogênico, assim, um edema e também maior possibilidade de necrose. Em termos de quadro de envenenamento, quadro clínico, pode ser classificado em leve, moderado e grave. O que esses estudos mostraram é o seguinte: acidentes com serpentes pequenas, filhotes, tende a ter uma maior chance de ser leve e moderado. E os envenenamentos causados por serpentes de tamanho adulto tende a ser moderados a graves, tá? Então, a pessoa que falou isso está equivocada, tá? Aí tem mais coisa para falar. Também tem estudo com cascavel, Crotalus duriçus. Ah, mas por que isso daí? Porque é o seguinte, tem outro caso específico, se nós pegarmos duas espécies de Botops do sul do Brasil, que é a Botops cotiara e não tem só no... É a Botops cotiara e a Botops alternatus, né? A Urutu cruzeiro. Ela começa já a ter lá pro Mato Grosso do Sul, tem Minas Gerais e desce ao Rio Grande do Sul. A Urutu cruzeiro, a Botops alternatus, tá? Essas duas aí, o veneno dos filhotes tem uma maior toxicidade e até uma maior letalidade do que dos adultos. Tem estudos que mostram isso nos estudos bioquímicos. Só que mesmo assim, a quantidade de peçonha injetada pelos adultos é maior. Então tende a causar um envenenamento mais grave aos adultos, tá? Então acaba sendo assim, é uma lenda, uma crendice que é melhor você ser picado pelo adulto do que pelo filhote de uma espécie de serpente. Não, isso não condiz com a realidade, tá? Eu ia falar a realidade dos fatos, mas seria um pleonasmo, né? Agora vamos ter uma coisa em questão. Mesmo sendo um filhote, tá? Nós tivemos 2 casos de filhote de Botops atricus que o quadro do paciente evoluiu para AVC. Então foram acidentes graves, tá? Então eu estou falando de probabilidade, tá? A probabilidade maior de ser acidente grave é com envenenamento por serpentes adultas, maior quantidade de veneno. E ainda respondendo a tua questão, os filhotes parece que não tem aquela maior capacidade comportamental e aí pode acabar injetando maior quantidade de peçonha durante o bote. Até pode, até parece, tá? Andei vendo uns artigos sobre isso, só que mesmo assim o que o adulto inocula é muito maior, tá? Para ter uma ideia, uma Botops atricus aqui, ó, o filhote tem 30 centímetros, pesa umas 20 gramas.
E uma adulta de 1,5 m tem mais de 1 quilo, cara. Então imagina a quantidade de veneno na glândula de um exemplar adulto, tá? E o potencial que ela pode causar. E vamos lá então, pessoal. Agora a pergunta da Glória Stephanie da Silva, da Universidade Católica do Salvador, lá da Bahia. Houve algum momento da sua vida de graduando que já pensou em desistir? Por quê? Pensei, como eu vi essa pergunta já faz uns 5 dias, tá? Incrível que pareça, na minha graduação, não. Eu levei algumas pauladas, tá? Principalmente indo pro mestrado e depois pro doutorado. E não. Aquilo que aconteceu, tá? Fez eu estudar mais, me dedicar mais para conseguir vencer os obstáculos, tá? Não passar na graduação, no vestibular, no primeiro momento, primeira tentativa. No mestrado também não, no doutorado também não. Levei bomba, né? Não consegui passar. Mas daí eu peguei o outro ano, falei, agora eu vou conseguir. E estudar. E vai, tá? Eu sou meio assim, cara. Eu sou persistente. Persistente, tá? Pode não parecer, né? Eu tenho essa dedicação, né? Até brinco, tá? Não sou assim inteligente, não. O que eu sou acho que é dedicado, esforçado. Isso sim foi fundamental para eu ter essas conquistas profissionais que eu já tive hoje, coisas que eu não imaginaria. Escrever livros, fazer um doutorado, ser professor de uma universidade. Inicialmente não passava essas ideias na minha cabeça na graduação, não, tá? Eu não sabia aonde eu chegaria. Continuando aqui, estamos acabando agora. Só mais 4 perguntas. A do Henrique Damasceno Reis Fernandes, da Universidade Paulista, Unip, em São Paulo, São José do Rio Preto, lá perto da minha cidade natal, Guararapes, interior de São Paulo, noroeste. Sou caipira de lá. Na sua opinião, qual serpente que mais admira? Olha, não vou mentir, tá? Que antes era Corallus batesi, tá? Mais um golinho d'água. Só que tinha outra que eu achava também assim, sempre, né? Entre ela e essa outra aqui, tá? E agora é a outra. É a Bótropes do complexo Bilineatus, né? No caso, a Bótropes Bilineatus maragadinos, a jararaca verde, arborícola, conhecida aqui no Acre como papagaia, no Amazonas como cobra papagaio, em Rondônia como bico de papagaio, que são mesmo os nomes populares dados para Corallus batesi, tá? Nesses estados aí. Ou surucucu de patioba, lá pro Pará, né? É a Bótropes do complexo Bilineatus, tá? É maravilhosa. Além de ser bonita com aquele verde, né? Vocês vão ver que tem vários vídeos, várias fotografias. Elas estão nos brindando aqui, proporcionando um laboratório natural para estudarmos a ecologia de serpentes que nós estamos adorando. Já teve PIBIC, teve mestrado, agora está tendo doutorado, tá? Que eu estou orientando nessa floresta onde ela é muito frequente, muito abundante. Já encontramos assim 6 indivíduos dela em uma noite. Então adivinha, olha o sorrisão aqui, né, cara? Tá nos rendendo assim. Você vem aqui pro Alto Juruá e eu te falo, ó, quer ver uma Bótropes bilineatus? Vamos ali, 20 km da cidade, no asfalto, cara. Tem um potencial ecoturístico, né? Quando eu faço aquele meu curso de campo, levo os caras lá para verem. Porque o sonho de quem gosta de cobras, de animais, da natureza, ou herpetólogos também, lógico, herpetólogos principalmente, é ver um animal desse ao vivo, né? Então nós podemos proporcionar isso aqui, tá? Então é uma maravilha. Semana que vem eu devo estar indo na floresta, vou até fazer um vídeo da procura noturna que nós vamos fazer. A próxima pergunta do Ayrton, o amigo, Ayrton Toshihiro Katsuyama, do Instituto Ayumi Aventureira, de Mineiros, Goiás, lá do Parque Nacional das Emas, né? Num resgate de um exemplar com mutação, é preferível, na sua opinião, que esse indivíduo seja encaminhado para um centro de estudos, criadouro, ou que seja solto em ambiente natural? Eu já tinha discutido comigo mesmo esse dilema moral, o que eu faria, tá? Há um tempo atrás. E passou 2 anos, né? Tipo assim, o que eu faria se encontrasse uma serpente albina, grande assim, um boídeo? E acabou que nós nos deparamos com a Salamantha epicratescêncrea
albina, entre aspas, né, com hipomelanismo. Vocês devem ter o vídeo aí no meu canal. Aí eu já soube exatamente o que fazer, né? Conversei com a equipe, né? Vamos soltar na natureza no mesmo local de captura na floresta. Depois de uma semana anuncio nas redes sociais, porque vai ter muita gente querendo ela. Lógico que ficava assim, né? Um lado, cara, para um criadouro, pode esse animal ser exposto, pode até ser roubado, tal, lá, né? Ou então, para uma coleção científica, ser eutanasiado e fixado, tal, né? Então eu já tinha aquilo lá o que eu faria e não me arrependi, tá? Fui criticado por ambos os lados, tá? E daí, é o que eu penso, tá? Cada um tem o direito de pensar o que quiser. É a democracia! Eu pensei assim, cara, o bicho levou tanto tempo, um exemplar adulto, cara, de 1,60 m, tanto tempo sobrevivendo na natureza, tá? Tanto que é porque é uma espécie noturna, né? Difícil de ser encontrada. Se fosse diurna, é mais fácil ser encontrada por um predador que se orienta durante o dia. Um animal branco daquele jeito seria bem visível, né, para ser predado. Mas ele sobreviveu, cara. Não vai ser o fim dele, não. Continua lá, estando geneticamente aí, deixe descendentes com essa característica aí e vida que segue, tá? Então, perguntou a minha opinião, tá? É isso que eu penso nessa situação de anomalia cromática de um boídeo, tá? Lógico que existem outras situações com outras espécies, tá? Que agora nem pensei, só pensei nesse caso aí, tá? Então cada caso será um caso. Últimas duas perguntas, hein? Continue sua pedalada com fone de ouvido, igual eu faço todo dia de tarde, tá? Ouvindo as lives. Agora da Camila Juliana da Silva Dias, de Aliança da Terra Goiana, Goiás também, perto aí do Ayrton. O que te fez querer trabalhar com a herpetofauna? Eu tenho que agradecer às ictiólogas, professoras que eu tive na Universidade Estadual de Londrina, especialmente a Angelinha, a professora Ângela Tereza Souza, né? O que aconteceu? Eu entrei no segundo período, em 1991, né? Lá na UEL, em Londrina. Eu falei, eu quero trabalhar com peixe aí, né? Tem vaga para estagiário? E não tinha. Ainda bem que não tinha! Tô brincando, peixe é bem legal. Ali naquela grelha ali, ó, assando um tambaqui. Tô brincando, né? Peixes também são animais fantásticos. Eu adoro, assim, animais, tá? Tanto quando eu era biólogo como criança, eu imaginava eu estudando mamíferos. Influenciado pelos documentários de fauna, principalmente fauna africana, né? Aqueles mamíferos da savana africana. Mas eu vi que peixe, né, cara? Cara, eu vou lá, tem dar um estágio aí, né, cara? Eu trabalho com peixe, né? Tanto o professor aqui, tinha 3 pesquisadores lá, professores trabalhavam com peixe, né? E não tinha herpetólogo. Aí não tinha vaga. Aí eu saí cabisbaixo, assim, triste, né? Falei, poxa, eu queria tanto estagiar com zoologia, com animais. Falou assim, olha, mas se você quiser trabalhar com serpentes, né? Ela mostrou, assim, uma prateleira com vários vidros, né? Com serpentes conservadas, formalizadas e conservadas no álcool. Tem essas daqui para serem identificadas. Você pode correr uma chave taxonômica, né? E aí foi ali, cara, ali aí é uma longa história, né? Então foi aí que entrou a coisa, tá? Aí eu ia procurar serpentes na natureza e encontrava os anfíbios, né, cara? Eu ia procurar anfíbio e encontrava as cobras, né? Então acabamos abraçando de uma forma generalizada os anfíbios anuros e os répteis esquamata, tá? Gostei da pergunta aí. E a última, de verdade, do Diogo Michel Vieira, da UFRPE, UAST, de Serra Talhada. Os médicos deveriam ter uma disciplina para identificar serpentes? A seguinte coisa, os cursos de graduação da área de saúde deveriam ter uma disciplina sobre animais peçonhentos, para eles aprender várias coisas. Não só teria também o básico da morfologia, tá? Que nem vem a ser assim, a coisa mais importante que eu penso. A coisa mais importante é o seguinte: a maioria das vezes o paciente não leva o animal que causou o acidente. Então, tem que ser bem ensinado que sinais laboratoriais presentes no paciente, os sintomas, tá? E também sobre a parte da fauna de animais, seus nomes populares e várias evidências, né? Por que o exame, se o exame deu lá que o tempo de coagulação sanguínea está alterado, o sangue está incoagulável, tá lá com a quantidade de plaquetas caiu, está com trombocitopenia ou plaquetopenia. O que essas evidências laboratoriais têm a dizer?
quanto que tem que ser ministrado, como é classificado os casos, não só os 4 tipos de envenenamento por serpentes, né? Todos os animais peçonhentos, logicamente, mas também o que é um quadro leve, moderado, grave, quais possíveis complicações que podem surgir, tá? Quantas ampolas, o que mais tem que ser feito no tratamento além de usar o antiveneno, tá? Deveria ter uma disciplina assim, e essa é uma das causas que o clínico que está lá no front, no pronto-socorro, lá recebendo os pacientes, às vezes não tem essa informação, tá? Pessoal, só tomar um gole d'água aqui pra gente finalizar. Então esse foi mais um quadro do Paulão Responde ou Não. Espero que tenham gostado, tá? Tenho material para mais 4 domingos, tá? E com certeza teremos mais pessoas com mais perguntas, tá? E vou fazendo esses vídeos aí e respondendo, tá? Tô gostando muito, o material tá vindo para mim aí, cara, e tá muito legal. Lembrando, vai estar aqui no link da descrição aqui alguns links de algumas coisas que eu falei para vocês, tá? Que eu acho interessante vocês darem uma olhada para saber mais sobre o tema, tá? Em alguns casos. E também o primeiro link é o formulário de inscrição na minha palestra sobre envenenamento por serpentes ágrafas e opstóglifas, tá? Serpentes não peçonhentas, né? E aí você pode fazer uma pergunta em um dos quadros lá, tá? E você vai concorrer ao meu livro Anfíbios e Répteis, Introdução ao Estudo da Herpetofauna Brasileira. Espero que tenham gostado então, pessoal. Um ótimo domingo para vocês.